Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Músculos, ossos, neurônios. Somos um conjunto impressionante e surpreendente. Nenhuma estrutura tão complexa e harmônica foi criada até hoje. Nenhuma máquina chega perto da perfeição humana. Aproveite para conhecê-la melhor no programa desta noite. O documentário iHuman é uma produção internacional que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. ...640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas. A máquina perfeita dispara pelas ruas da grande cidade. E quem poderia detê-la? Um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Somos um espetacular produto de engenharia, por dentro e por fora. No centro de tudo, o coração. É a nossa sala de máquinas. Bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veias e repete a operação 40 milhões de vezes ao ano. E o mais espantoso, somos 7 bilhões de exemplares, únicos, nenhum igual ao outro. No programa de hoje, vamos mergulhar no organismo mais complexo do planeta. E nessa viagem teremos a ajuda até de um engolidor de espadas. Mas antes que ele entre em cena, vamos à sala de partos. A partir do momento em que nasceu, este menininho respira, mama e engole. Pode tossir, espirrar, piscar e cheirar. Logo que se acostumar ao novo ambiente, poderá ouvir tudo o que se passa. Sua visão é fraca, mas ele reconhece a voz da mãe. E seu cérebro, com 100 bilhões de neurônios, vai dobrar de tamanho no primeiro ano de vida. O primeiro choro é um marco. A partir deste momento, a laringe do bebê, ou caixa vocal, se tornará uma das partes mais ocupadas do seu corpo. A voz é uma característica única de todos nós, explica o Dr. Michael Benninger. E ela começa na laringe. Esta é a de um adulto, filmada com uma câmera especial por dentro da traqueia. O ar que sai dos pulmões passa por aqui, vibrando as cordas vocais. Esse som é amplificado pela garganta e moldado em palavras pela língua e pelos lábios. Se você observar os cantores, diz o médico, verá que eles mudam de intensidade rapidamente. Podem alterar a altura, a sonoridade. Não existe instrumento que possa fazer o mesmo. E a laringe também nos ajuda a respirar e protege os pulmões de corpos estranhos que entrem através da boca. Vivemos num mundo hostil. E os sofisticados sistemas de defesa do nosso corpo são levados ao limite. Quando respiramos, quando comemos, somos atacados por toxinas, vírus, parasitas e bactérias. Elas estão por toda parte, diz a doutora Sorana. Parece uma invasão espacial. Muitos destes micro-organismos agressivos entram no nosso corpo através da língua. Veja como ela fica ampliada por um microscópio.
coberta por milhares de papilas gustativas que nos ajudam a distinguir milhões de químicos diferentes que atravessam a nossa boca. Você já imaginou como é essa viagem que atravessa o esôfago em direção ao estômago? Quem vai nos mostrar é nosso devorador de espadas. Hoje ele vai engolir um endoscópio em 3D. E esta é a jornada que a comida faz todos os dias. Em nossos estômagos, trilhões de bactérias. Há 10 vezes mais bactérias dentro de nós do que células em nosso corpo. Mas vamos voltar ao mundo exterior e entrar na sala de danças. Pessoas com extraordinário condicionamento físico. Acredite, os músculos mais fortes destes bailarinos e de todos nós estão nas mandíbulas. 1/4 de todos os nossos ossos está nos pés. E um dos maiores órgãos de qualquer corpo humano, quem imaginaria, é o cérebro. Você pode ser magro e bem condicionado, mas seu cérebro é feito de proteínas e gordura, blocos naturais de construção das células nervosas. Cada um de nós tem 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas no céu. E eles disparam no interminável circuito elétrico, transportando informações sobre o que se passa dentro e fora de nós. O cérebro humano precisa de muita energia, consome 20% do oxigênio do corpo. Nossos 100 bilhões de neurônios enviam e recebem mais sinais do que todos os celulares do mundo. Pense numa central telefônica planetária e imagine a rede de comunicação dos neurônios. É como discar um número para se conectar não com 2, 4 ou 8 pessoas, mas com 25 mil ao mesmo tempo. Este é o cérebro em atividade. Além de processar e perceber o mundo à nossa volta, guarda nossas memórias. Um imenso cofre carregado de experiências. Memory is maybe the fundamental surviving. A memória representa a nossa possibilidade de voltar ao passado para interpretar o presente e depois planejar o futuro, explica a professora Juliana Mazzoni. Sem ela, ficaríamos perdidos na vida. We're really a little bit at a loss in life. Mas agora pare e pense. Como se sentiria se realmente lembrasse de tudo o que já viveu? Sean Conlon sabe o que isso significa. No dia 23 de dezembro de 95, um sábado, eu estava na casa de um amigo em Nova York, me preparando para ir à casa de minha tia passar o Natal. Em 24 de junho de 2002, uma segunda-feira, eu estava em Anápolis. Cometi o erro de convidar uma garota de quem gostava para sair. Ela disse não. Sean tem um problema raro chamado hipertimesia, a síndrome da supermemória. Sua cabeça é um diário vivo dos últimos 30 anos. Tudo está lá, dos momentos emocionantes aos detalhes mais inexpressivos da rotina. E ele segue enrolado num carretel de lembranças, incapaz de esquecer. Essa capacidade espantosa de acessar informações passadas intriga a ciência. Estudando os portadores da supermemória, cientistas esperam entender melhor como funciona a nossa memória. Por que, afinal, estes portadores se fixam em algum aspecto específico do dia? Sean se declara um fanático pelo tempo. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 83.
Um vento nordeste soprou do Golfo e varreu o distrito de Colômbia, Baltimore, até Filadélfia, Nova York. Trouxe 1 metro de neve. No sábado, 13 de março de 93, caiu a nevasca, chamada a tempestade do século, 60 centímetros de neve. É uma maneira atípica de lembrar. Normalmente, codificamos informações pessoais por importância, e isso é fundamental para mim. Aquilo me deixou zangado. Datas são secundárias. O que será que isso pode nos ensinar? Indaga a doutora Mazzoni. Sean não entende o que acontece com ele. Pode haver uma sensação pior do que uma vida assombrada por lembranças? Carol Stem nos apresenta sua percepção do mundo, embaralhada por sentidos que mais parecem uma fiação cruzada. Sou uma artista e pinto o que vejo, diz ela. Mas o som me faz ver cores. O cheiro também me faz ver cores. Uma dor, um ferimento. Tudo se traduz num colorido intenso. Carol não está alucinada, nem fala por metáforas. Ela tem uma síndrome chamada sinestesia. Até a mais cinzenta das esquinas se transforma num tumulto de cores e formas, porque a visão dela, a audição e o olfato estão estranhamente embaralhados. Quando estou andando, não estou apenas vendo, estou ouvindo a rua, ela explica. E a audição produz a visão. Este é o mundo de Carol, um mundo multimídia. O neurocientista James Ward encontrou uma maneira simples de entender a sinestesia. É como olhar através da vitrine de uma loja. Vemos um reflexo através do vidro e também o que existe atrás do vidro. As pessoas que têm esse problema dizem que as visões provocadas pela música não bloqueiam o mundo real. Ambos estão presentes ao mesmo tempo. O que viu Carol nesta fantástica peixaria? O que eu respirava era o azul do mar, o ar fresco e o tom azul do mar que invadia toda a loja. Quando passou diante da máquina que abriu um buraco na rua, ela relatou uma visão extraordinária e sons de uma vibração intensa. A sinestesia é uma síndrome que atinge 4 em cada 100 pessoas. Mas pesquisas recentes sugerem que todos podemos ter sido assim. Sabemos que as crianças, nos primeiros anos de vida, percebem o mundo de forma muito diferente, diz o Dr. Jamie. Se você mostrar um rosto a um bebê, isso não ativará apenas as partes visuais do cérebro. Vai estimular também a área da linguagem e da audição. E o mesmo acontece com os sons. Se você falar com a criança pequena, ativará também as partes visuais do cérebro. Quantas descobertas! A sinestesia traz novas revelações sobre o funcionamento do cérebro e dos bilhões de nervos que controlam o resto do nosso corpo. O que torna tão sofisticado o corpo humano é sua capacidade de recuperação. As células da pele são substituídas a cada 15 dias. Os ossos se regeneram a cada 10 anos. E os músculos se renovam totalmente a cada 15 anos. Cada um deles responde a ordens diretas do cérebro. Tudo que vemos, ouvimos e sentimos é enviado como mensagem em fração de segundos. Desde um toque suave até a dor de um choque contra a parede. Sentir dor é fundamental. Cada centímetro da nossa pele tem
receptores de dor. São eles que nos informam sobre ameaças potenciais ao nosso corpo. Mas o que dizer de um homem que nunca sentiu uma dor, nem um cheiro? Este é Paul Waiters. Ele nem se lembra quando descobriu que era diferente. E hoje, quando vai a um jardim, chega a sentir inveja de quem pode se encantar com o perfume das flores. Ele sofre de uma desordem rara, insensibilidade congênita à dor. Você pode pensar que é uma vida formidável, mas ele se sente no inferno. My dad is the one who discovered that I didn't feel pain. Meu pai foi quem descobriu que eu não sentia dor. Pisou no meu braço pensando que era um brinquedo. E eu não chorei, não disse uma palavra. Paul já quebrou quase todos os ossos do corpo. Os joelhos, os dedos do pé, dedos da mão. Até o crânio ele rachou mais de uma vez. Passei grande parte da infância num hospital por causa dos machucados que causei em mim mesmo. O professor John Wood, do University College de Londres, explica como o sistema da dor funciona em todos nós. Nosso corpo tem o mais completo sistema de fiação já visto. Paul não tem sensibilidade porque os sinais enviados pelos seus receptores de dor não chegam ao cérebro. Nos nervos, explica o professor, há um conjunto de proteínas chamadas canais de sódio. São os interruptores desligados de Paul. Um problema genético que moveu pesquisas na direção contrária. A busca de um medicamento que bloqueie os canais de sódio poderá trazer grande alívio aos doentes de dor crônica. Sem pessoas como Paul, essa descoberta jamais teria sido feita. Quais os limites do nosso corpo? Cientistas descobrem que o frio extremo pode proteger e até curar o corpo humano. Daqui a pouco. Nossos corpos têm um sofisticado sistema interno de som, alta definição. Processamos uma quantidade gigantesca de informações. Nossos ouvidos são responsáveis por uma extraordinária diversidade sonora, dos sons diários ao nosso redor à música que apreciamos. E se você jamais se perguntou como é a parte interna do seu ouvido, aqui está ela, ampliada 150 vezes. Esta fantástica estrutura de concha é instrumento de precisão, projetado para absorver ondas sonoras a 1.236 km/h. Se for ampliado novamente, você conseguirá ver todos os finos fios que vibram e capturam o som. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos é enviado como mensagem em fração de segundo para o nosso cérebro. Com tantas antenas ligadas, estamos sempre prontos a nos defender. Mas o que acontece quando respiramos? Pense no ar à nossa volta. Cada metro cúbico contém até 100 milhões de minúsculos micro-organismos. Alguns inofensivos, mas o ar também traz vírus, de 1/100º do tamanho de uma bactéria. Eles podem provocar danos graves ao nosso corpo. O Dr. Todd explica. Os vírus têm que entrar nas nossas células e, de certa forma, sequestrá-las. Assim, elas são convertidas em pequenas fábricas que vão produzir mais vírus. Cada gota de uma tosse ou um espirro pode espalhar milhões de partículas de vírus. E eles vão viver no ar
ou numa superfície dura, como o botão de um elevador, até 2 dias, à espreita, preparados para infectar a próxima vítima. Temos todos os tipos de vírus, define o médico. Resfriado comum, vírus de estômago e, de vez em quando, vírus mais complicados. Os piores vírus matam e os melhores medicamentos antivirais apenas eliminam a infecção. Mas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, cientistas entraram em guerra contra nossos microscópicos inimigos. Eles estão desenvolvendo uma droga que quer acionar as defesas naturais do corpo, encontrar uma forma de destruir qualquer vírus muito antes que ele tenha a chance de nos matar. Em vez de desenvolver um novo tratamento para cada tipo, e passaríamos vidas trabalhando nisso, queremos um antiviral eficaz contra todos, explica o Dr. Todd. Vírus podem nos atacar a qualquer momento, e nosso corpo tem mecanismos para descobrir a presença deles. Quando isso acontece, o sistema imunológico faz o possível para nos proteger da ameaça. O remédio que os pesquisadores perseguem usaria essa mesma técnica. O médico dá um exemplo. Seria como enviar uma tropa de choque para localizar as células que abrigam os vírus. Quando as encontrasse, a nova droga simplesmente induziria estas células infectadas a se matarem, levando com elas o inimigo. Será um medicamento tão eficiente contra os vírus quanto os antibióticos são contra as bactérias. Mas enquanto isso não acontece, acredite, uma outra equipe científica está usando um vírus para salvar a visão de um homem. A visão é o mais importante dos nossos sentidos. Ela usa até 1/3 da nossa capacidade cerebral. Processamos cerca de 36 mil bits de dados visuais por hora. Mark Woolford nasceu com um raro problema congênito e está ficando cego. É mais ou menos como ficar sentado esperando a morte, diz ele, e não quero ir embora. Mas seu olhar pode ser salvo por um tratamento pioneiro com terapia genética. O professor Robert McLaren vai injetar vírus geneticamente modificados por trás do olho alterado. A esperança é barrar a doença. Sem esse tratamento radical, o futuro de Mark é literalmente sombrio. Antes que eu começasse a perder a visão, minha vida era boa. Eu praticava esportes a motor, corria de kart, participava de corridas de carros. O que estamos fazendo é colocar artificialmente o gene dentro do vírus e usá-lo para infectar as células da retina, levando o gene para dentro dela, explica o Dr. McLaren. Em vez de remover o tecido doente, o médico tenta modificá-lo geneticamente para que se torne saudável. Depois da cirurgia, o corpo de Mark deve seguir adiante com a própria cura. Se o tratamento der certo, poderá impedir que milhares de pessoas em todo o mundo fiquem cegas. Os primeiros resultados parecem promissores e Mark agora voltou ao trabalho. Se é possível usar um vírus para ajudar o corpo a se curar, outros cientistas escolheram um inimigo diferente para trabalhar a nosso favor: o frio. O corpo humano é capaz de enfrentar as mais adversas temperaturas. Da Antártica ao topo das mais geladas montanhas, encontramos um meio de suportar o frio. Mas você tiraria quase toda a sua roupa para experimentar uma temperatura abaixo de 120 graus negativos? É mais frio que o lugar mais gelado do planeta. Tafab Dur-Rahim vai tentar. Ele é voluntário num novo tratamento chamado crioterapia de corpo inteiro.
Mustafa quer saber se isso ajudará seu corpo a se recuperar da intensa rotina de treinamento. Quem explica é Mark Murdoch, diretor de esportes. Há anos, sabemos que o gelo ajuda o atleta a se recuperar. Assim, somos capazes de contrair os vasos sanguíneos e retardar a liberação de células brancas do sangue para o corpo. São elas que provocam dor e inflamação. A crioterapia parte dessa mesma ideia, que era apressar a cura com baixas temperaturas. Nosso corajoso voluntário entra na máquina do frio. Me sinto no topo do Everest sem jamais ter posto os pés lá, diz ele. Estamos fazendo o ar gelado correr apenas na superfície da pele, explica Mark. Meio milímetro de profundidade. Nenhum tecido vai congelar. A baixa temperatura na câmara incentiva o sangue a correr da pele e dos músculos para dentro do corpo. Há um aumento do fluxo das células vermelhas do sangue para as extremidades e as articulações. Eu gostei, revela o voluntário. Um frio intenso, mas diferente, que não faz pressão sobre o corpo. Para os atletas, a grande vantagem é apressar a recuperação e voltar ao treinamento intensivo antes dos concorrentes. Mas os médicos hoje já descobriram que, ao esfriar os pacientes, diminuindo os batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo para os principais órgãos, como o cérebro, podem fazer cirurgias inimagináveis até hoje. O Dr. Lance Becker explica. Um cérebro em temperatura normal começaria a sofrer lesões em 4 minutos. Resfriado, as funções básicas seguem normais, mas a quantidade de oxigênio de que ele precisa é tão pequena que podemos deter o fluxo de sangue por 1 hora, sem lesões. A pesquisa sobre hipotermia terapêutica está revolucionando a compreensão do funcionamento do corpo. Se um cérebro pode ficar até 1 hora sem irrigação, por quanto tempo uma pessoa pode permanecer morta antes de voltar a viver? O fantástico mundo das cirurgias em 3D. Uma técnica que faz o médico se sentir dentro do corpo do paciente que está operando. Veja a seguir. Médicos de óculos escuros num centro cirúrgico? Não estamos num filme de ficção científica, mas estes homens são cirurgiões, sim. E os óculos são aqueles que nos permitem ver a imagem em 3 dimensões. Está para começar uma operação com a tecnologia 3D, a mesma que revolucionou as televisões do mundo. Na mesa, à espera da cura, um paciente com câncer no cérebro. Mas vamos ao início dessa história. Tom Barnes é um aposentado que adora trabalhar com madeira, mas começou a enfrentar terríveis dores de cabeça. Descobriu que tinha um tumor na glândula pituitária, que empurrava o nervo óptico e afetava sua visão, além de provocar muita dor. O médico Ted Schwartz sabe que, neste caso, é preciso agir rápido. Se a glândula pituitária parar, Tom terá dificuldades para lutar contra infecções, manter a temperatura, equilibrar os fluidos do corpo. Mas, para ter acesso ao tumor, seria preciso entrar pela frente do crânio, afastar parte do cérebro e, finalmente, alcançar a região mais profunda da cabeça. Altíssimo risco. Tom não precisou passar por essa violência. Uma câmera endoscópica 3D entrou pelo nariz e revelou um novo caminho. A tecnologia 3D, explica o médico, nos dá a sensação de ter encolhido e estar sentado dentro do corpo que está sendo operado.
Com uma precisão extraordinária, sem abrir o crânio, a equipe remove o tumor. Melhor para Tom, que não passou por processo tão traumático, o que vai apressar a sua recuperação. É o que estes médicos chamam de autocura, a extraordinária capacidade do corpo humano de se regenerar. Apenas 6 semanas depois, nenhum exame revelaria qualquer vestígio dessa operação. A fabulosa máquina surpreende. Um coração alcança em média 3 bilhões de batimentos durante uma vida, mas não pode limpar o sangue que circula por quilômetros de veias. Trabalho para os rins. Estes 2 órgãos em forma de feijão removem os resíduos do nosso sangue, eliminados através da urina. Mas o que acontece quando a área tão vital é ameaçada por um câncer? Linda é outra paciente americana que vai se submeter a uma cirurgia com o sistema 3D. E no caso dela, faz toda a diferença. Se optasse pelo convencional, perderia o rim. O experiente Dr. Michael Stifelman está otimista. A câmera endoscópica 3D permite que eu coloque os olhos dentro do corpo e vá onde quiser. Usando ainda a robótica e uma técnica que produz imagens fluorescentes, ele consegue a incisão perfeita. O tumor foi removido e o rim permaneceu. No dia seguinte, a paciente volta para casa com as funções renais equilibradas. Mas qual é, afinal, o maior órgão do nosso corpo? Acredite, é a nossa pele. Ela vem equipada com controle automático de temperatura, flexibilidade espantosa e uma incrível capacidade de se regenerar quando ferida. Ela nos faz sentir prazer e dor, calor, frio. Nosso maior órgão é uma capa à prova d'água e resistente a germes. Mas de perto, sob o microscópio, ela é assim. Todos nós podemos abrigar um ecossistema de insetos, pulgas, ácaros. Nosso rosto é o hábitat natural do ácaro do folículo, o cravo. Ele vive nos seus cílios, sobrancelhas e na testa. E em nossas casas, quem sobrevive com uma dieta de células mortas da pele é o ácaro da poeira. Sob lentes microscópicas, parece assustador. Felizmente, essa criatura de 8 pernas não morde, não pica, nem transmite doenças. Nossa pele é um parque selvagem pessoal e tem mais receptores que qualquer outro órgão. Por isso, sentimos sensações tão suaves quanto o roçar de um pincel ou a dor aguda provocada pelo fogo. E as queimaduras podem ser devastadoras, nos deixando expostos a perigosas infecções. Norman Silva passou por esta experiência. Este homem, hoje tranquilamente na piscina, sofreu queimaduras impressionantes em 75% do corpo. Ele estava no hotel, pegou um corredor escuro e foi parar na cozinha. Lá esbarrou em óleo e atingiu uma chama piloto. Simplesmente pegou fogo. Quando as equipes de emergência chegaram, ele ainda estava consciente, mas já era literalmente um corpo sem pele. Foi quando surgiu uma equipe do MIT com uma pele artificial chamada Integra. Feita de uma membrana fina que pode ser colada ao corpo, ela estimula o crescimento de uma nova pele e evita a morte por infecção ou desidratação. It performs 2 functions. O professor Ioannis Sianas, um dos criadores dessa maravilha, diz que a parte mais difícil
é fazer a pele natural renascer nas áreas atingidas. No microscópio, pode-se ver como a membrana prepara o local para o crescimento das novas células. O material da pele, aberto, poroso, é comparável ao de um andaime em torno de um edifício em construção. Da mesma forma que o andaime é desmontado quando a obra está pronta, a membrana se dissolve no corpo à medida que a nova pele vai crescendo. Norman acredita que esse material surpreendente não só salvou a sua vida, também o livrou de enormes cicatrizes que poderiam restringir a sua mobilidade. E o mais espantoso, os pesquisadores acreditam que esse mesmo material pode ajudar na regeneração de outros órgãos, células nervosas, coração, fígado. É uma das grandes esperanças da medicina do futuro. A poderosa mão biônica e a história do homem que quase foi devorado por uma bactéria. Daqui a pouco. Bactérias, sempre no nosso caminho. E como são ativas, fora e dentro do nosso corpo. No intestino, diz a doutora Sorana, vivem algumas que nos ajudam a produzir vitaminas essenciais para a vida. Nesse mesmo ambiente, outras, mais agressivas, podem se desenvolver e provocar uma intoxicação alimentar fatal. Chegando de todas as direções, as invisíveis criaturas também podem entrar no nosso corpo pela pele e, literalmente, nos comer vivos. Este tranquilo pai de família enfrentou um ataque bacteriano. Foi um encontro com a morte. Ele estava numa festa na creche da filha. No final, se ofereceu para o trabalho pesado, retirar o lixo. Quando arrastou o saco para a lixeira, esbarrou num líquido escuro. Foi o suficiente. 2 horas depois, começou a ter febre, 41 graus. Logo foi levado para a emergência. A perna já apresentava um inchaço escuro que assustou os médicos. Esta é uma infecção que se espalha como fogo no campo, explica a doutora Sorana, e mata. Doug foi vítima da fasciite necrótica. Teve sorte. 1 em cada 2 atingidos morre e 80% dos que sobrevivem perdem alguma parte do corpo. Esse é um ataque gerado por bactéria do tipo Streptococcus. Inacreditavelmente, ela vive atrás das nossas bocas. Às vezes, até nos deixa com dor de garganta. Mas, ao atravessar os poros de Doug, provocou um tipo de infecção que devora a pele, o músculo e tudo que estiver em seu caminho. Já foi chamada de bactéria comedora de carne. Felizmente, os médicos acertaram no coquetel de antibióticos e nosso personagem foi curado. Quantos teriam sobrevivido? Com uma pequena ajuda, o corpo humano se regenera sozinho. Mas para tratar a lesão de Joe Deslauriers, só mesmo a alta tecnologia. Fuzileiro naval americano, ele foi atingido por um explosivo. A última coisa que eu me lembro, conta, foi quando fui carregado para o helicóptero. O dispositivo explodiu as pernas de Joe e seu braço esquerdo até o cotovelo. O guerreiro, que não se abateu, nos revela a espantosa capacidade humana de se recuperar de um trauma. Uma equipe de especialistas quer dar a Joe um braço artificial completamente intuitivo, controlado por seu próprio cérebro. Ele vai comandar sua mão biônica e se sente confortável nos primeiros testes. É uma prótese incrível, diz o Dr. Jamie Van Der Zee.
Ela consegue imitar todos os gestos da mão humana. Tem a velocidade, a força. É quase como se Joe fosse um mestre de bonecos movendo uma marionete. Qual o segredo? Quando Joe tenta fazer os movimentos, o computador da mão biônica interpreta os sinais elétricos dos músculos que restaram no braço amputado. A máquina entende as ordens. Veja o espantoso resultado. A mão robô gira. A cena se move com perfeição. O doutor Paul Pastina diz que essa é a única prótese no mundo que permite um controle tão perfeito dos dedos e do pulso. Para Joe é cansativo. O computador da mão biônica precisa aprender quais sinais interpretar e transformar em movimento. Quanto mais usar a prótese, melhor ficará no comando dos movimentos. É como se fosse um bebê aprendendo a usar as mãos pela primeira vez.